Bom, pessoal, nessa aula nós vamos continuar falando sobre estimação intervalar. Então, nos exemplos que a gente viu até agora, sobre estimação intervalar da média, nós consideramos que a variância sigma ao quadrado, que a gente precisa para calcular o intervalo, ela era conhecida. Só que na prática, na maioria das vezes a gente não conhece a variância, e a gente precisa também estimar a variância a partir da amostra. Então vamos supor que a gente dispõe de uma amostra aleatória, ID, x1 até xn, em que cada um dos elementos da minha amostra aqui, cada xi, segue distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Bom, a gente viu que o intervalo de confiança 1 menos alfa vezes 100% para uma média μ, ele é dado por isso aqui, a média amostral menos um erro, até a média amostral mais um erro. Esse erro é um z que depende, que vem lá da distribuição, é um quantio da minha distribuição normal padrão, que vem e depende da confiança do meu intervalo, 1 menos alfa, vezes sigma sobre raiz de n. Esse é o erro, z vezes sigma sobre raiz de n. Então ele vai, o limite inferior é a média amostral menos o erro, o limite superior a média amostral mais o erro. Então esse intervalo de confiança ele depende da gente, a gente está estimando a média, mas a gente precisa conhecer a variância. Bom, a gente, para obter aquele intervalo, a gente usou o seguinte fato, olha, a gente usou o fato de que a média amostral x barra, como os elementos da minha amostra seguem distribuição normal, então a minha média amostral vai seguir distribuição normal também, com média μ variância sigma ao quadrado sobre n. E, portanto, quando a gente padroniza essa média amostral, ou seja, subtrai dela a sua própria média μ e divide pelo seu desvio padrão, que é sigma sobre raiz de n, a gente obtém, então, uma normal, uma variável cuja distribuição é normal 0,1. Ok, e se a gente não conhece o sigma, não conhece a variância, sigma ao quadrado, portanto a gente não conhece sigma, a nossa alternativa então é fazer o seguinte, a gente substitui sigma pela sua estimativa, que é S, o desvio padrão amostral, que é a raiz quadrada da variância amostral. Ok, só que o que acontece quando a gente faz isso? Olha, se a gente padronizar utilizando S, a gente vai ficar com x barra, a média amostral menos a sua média, dividido por S sobre raiz de n. Antes aqui, olha, quando eu fazia x barra menos μ sobre sigma sobre raiz de n, eu tinha só uma variável aleatória aqui, que é o x barra, a média amostral é uma variável aleatória. O μ é um parâmetro, o sigma também é um parâmetro, e raiz de n é o tamanho da amostra, é tudo número. Ok, aqui embaixo não, olha, eu tenho x barra é uma variável aleatória, e o S, que é o meu desvio padrão amostral, ele também é uma variável aleatória, tem uma distribuição de probabilidade, etc. Então eu tenho uma variável aleatória em cima, com distribuição normal, e uma outra, S, embaixo, dividindo, que tem uma outra distribuição, que não é normal. Tá? Ok, quando a gente faz essa padronização, você tem uma distribuição normal, x barra tem distribuição normal, subtrai um número, divide por outro número, você continua tendo distribuição normal. Agora aqui não, aqui eu estou pegando x barra que tem distribuição normal e divido por outra coisa que tem outra distribuição. Então essa variável aleatória aqui, ela não segue distribuição normal. Tá? Quem se preocupou com esse problema aqui e estudou isso a fundo, foi um estatístico chamado William Gossett. Ele era inglês, e ele trabalhava na Irlanda, na cervejaria Guinness. Então ele trabalhava lá e fazia experimentos e tal, e ele notou isso, que essa variável aqui, ela ela tinha uma diferença, apesar de ser parecida, ela tinha uma diferença em relação à distribuição normal. Então, em 1908, ele publicou esse estudo dele, esse artigo científico, com a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória, e ele assinou esse artigo, ao invés de usar o nome dele, ele usou um pseudônimo, Student. Tá? E então ele batizou essa distribuição de T, e portanto essa distribuição ficou conhecida então como T de Student.
né? Essa distribuição T, ela tem uma forma de sino, bem parecida com a distribuição normal padrão, tá? Então com média zero também, igual a normal padrão, mas a variância dela é maior do que 1. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente padroniza aqui usando o desvio padrão amostral, né, de certa forma a gente introduz um pouco mais de incerteza na nossa estimação. Né? E o que acontece é que essa variável aqui padronizada, ao invés dela ficar com uma variância 1, ela fica com uma variância maior do que 1. Né? Ela fica, você tem, a gente acaba tendo, né, na prática a gente vai acabar tendo intervalos de confiança maiores do que o que a gente obtém utilizando a distribuição normal padrão. Bom, a distribuição T, ela só tem um parâmetro, que são os graus de liberdade, então toda vez que você vê assim, né, a X segue distribuição T com, sei lá, S, um Szinho aqui, TS, né? Então esse S aqui é o parâmetro dela, é o número de graus de liberdade, tá? Então o Gossett, né, ele mostrou, né, que essa variável aleatória média amostral padronizada usando aqui o desvio padrão amostral tinha uma distribuição T com N menos 1 graus de liberdade, onde N é o tamanho da amostra. Então se você tem uma amostra de tamanho N, aqui vai resultar numa distribuição T com N menos 1 graus de liberdade. Acontece o seguinte, olha, quando o N aumenta muito, o tamanho da sua amostra aumenta, o S, né, que é o desvio padrão amostral, ele vai se aproximar do verdadeiro desvio padrão, sigma. Né? Isso aqui, o S vai ficar muito próximo do sigma. Então isso aqui, naturalmente, né, vai ficar muito próximo de uma normal padrão, que é o que você obteria se você conhecesse o sigma, né, se colocasse o sigma aqui no lugar do S, você teria uma normal padrão. Então quando o N cresce muito, né, quando o N vai para infinito, essa distribuição T aqui, ela vai convergir para uma normal padrão. Né? Então isso aqui, olha, uma variável x tem distribuição t com s graus de liberdade. Se o s vai para infinito, a distribuição dessa variável aqui converte para uma normal padrão. Né? Então, o que acontece? A gente só precisa se preocupar com isso, né, em estar usando aqui o desvio padrão amostral ao invés do desvio padrão verdadeiro. Né? Se a gente usar o desvio padrão amostral, a gente só precisa se preocupar em usar a distribuição T se a nossa amostra for pequena. Se a nossa amostra for grande, mesmo usando, né, o desvio padrão amostral aqui, essa distribuição, a distribuição dessa variável aleatória vai ser aproximadamente normal. Tá? E foi isso, né, que levou o Gossett, né, a se preocupar com isso. Porque lá na Guinness, os estudos dele envolviam amostras pequenas, né, enquanto os outros estatísticos famosos da época, né, trabalhavam com problemas com amostras muito grandes. Então eles não tinham problema, né, os dados sempre se ajustavam à distribuição normal. No caso dele lá na Guinness, não. Como ele usava amostras pequenas, ele viu que existia uma divergência entre os dados e a distribuição normal que ele ficava tentando ajustar. Né? E aí, portanto, ele se debruçou sobre isso aqui. Né? Então, a distribuição T ela é utilizada, né, para esse fim aqui quando o tamanho da amostra é pequeno. Geralmente a gente admite pequeno sendo o N menor do que 30. Né? Porque quando o N é grande, então a gente vai considerar aqui que o N é grande quando for maior ou igual a 30, né? Essa distribuição aqui, ela vai ser exatamente T, tá certo? Essa variável vai ter uma distribuição T, só que essa T vai ser muito parecida com a distribuição normal, tá? Então eu coloquei um gráfico aqui, né, em preto aqui, essa linha preta é a distribuição normal, tá certo? Preto aqui é normal 0, 1, média 0, e aqui a gente tem duas distribuições T, uma T com 5 graus de liberdade e uma T com 10 graus de liberdade. Notem que a distribuição normal, né, ela é mais alta, né, e ela é mais concentrada, né, se a gente pegar aqui, olha, um certo valor aqui, né, no eixo X, e calcular a probabilidade de observar um valor à direita desse valor x, essa probabilidade é menor na normal, né, que seria essa área aqui, do que nas outras duas, né, que são as duas curvas da t. Né? Então, notem que a normal tem uma variância menor, porque é mais difícil você observar um valor mais extremo, ou seja, à direita desse valor aqui que eu desenhei.
né? Enquanto para as outras é menos difícil, né? É mais provável você observar um valor à direita do que na normal, né? Então elas são mais baixas, né? A altura delas é menor e elas têm aqui, por outro lado, né, a cauda mais pesada que a gente fala, né? A cauda tem mais probabilidade, né? Então aqui assim, a T com 5 graus de liberdade, né? Ela está mais baixa um pouquinho, ela se distancia mais da normal. A T com 10 graus de liberdade, ela já se aproxima mais, né? Mas mesmo assim ainda tem uma distância razoável aqui para a distribuição normal, né? À medida que esse número de graus de liberdade vai aumentando, então essa curva da T vai se aproximando da normal até que um certo ponto, né, elas vão ficar indistinguíveis, né? Aqui eu tenho uma tabela da distribuição T, né? Assim como a normal, a T também não tem forma fechada para a sua função de distribuição. Então essa tabela aqui é um pouquinho diferente daquela tabela da normal, né? Lá na normal a gente tem aqui o valor, né, da variável aleatória, né? E aqui a segunda decimal daquele valor e aqui no meio as probabilidades, né? Aqui a gente tem também no meio as probabilidades, só que aqui, olha, são os graus de liberdade, tá? Então de 1, 2, 3, até 100 aqui, né? Pulando alguns valores, vai até o 39, 40, depois vai de 10 em 10, depois 75, 100 e infinitos graus de liberdade. Infinitos graus de liberdade é o equivalente à distribuição normal. Então aqui embaixo a gente tem quantis da distribuição normal, tá? E aqui em cima a gente tem alguns quantis, né? Então quantil 75%, 80%. Desculpa, pessoal, falei que aqui no meio tem probabilidades, né? Lá na tabela da normal, aqui no meio tem probabilidades. Aqui a probabilidade está em cima, né? Está aqui em cima. E aqui dentro não são probabilidades, né? São os valores da minha variável aleatória, são os próprios quantis, tá certo? Okay? Então, por exemplo, olha, se eu pegar lá uma T com 10 graus de liberdade, uma T com 10 graus de liberdade, né? E eu quiser. Vamos supor que a gente estivesse lá se preocupando, né, com um intervalo de confiança 95%. Né? Então eu teria aqui uma probabilidade de 0,95, teria então uma probabilidade de 0,025 aqui desse lado, 0,025 do outro lado. Né? Eu teria que achar esse quantil aqui, esse quantil seria o quantil 97,5%. Né? Para um intervalo de 95%, eu tenho então dentro do intervalo 95%, mais esses 2,5 aqui, né, que também estão à esquerda desse valor, então a esquerda dele tem uma probabilidade de 97,5%. Então eu viria aqui, né, no 0,975. Para, por exemplo, uma T com 10 graus de liberdade, esse quantil vai dar 2,228. Enquanto que para uma normal, né, que eu venho no número de graus de liberdade infinito, seria 1,96. Então 1,96 é o quantil 97,5% de uma normal padrão, enquanto que para uma T com 10 graus de liberdade daria 2,228. Né? Vocês notem que na hora do cálculo lá do intervalo de confiança, né, isso vai fazer diferença. Né? Tá? Então, se eu tenho aqui uma amostra x1 até xn, né, de variáveis com distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado, e μ e sigma ao quadrado são desconhecidos, então o intervalo de confiança para média μ, né, vai ser dado por isso aqui, olha, x barra mais ou menos o erro, né, e esse erro vai ser dado então, olha, no lugar do sigma eu vou ter o S, porque o sigma ao quadrado é desconhecido, então não tem o sigma, estou substituindo o sigma, o desvio padrão, por S, que é o desvio padrão amostral. Né? E no lugar do quantil aqui da distribuição normal padrão, eu estou colocando um quantil da distribuição T. Então esse T 1 menos alfa sobre 2, vírgula n menos 1, significa que eu estou pegando um quantil, né, 1 menos alfa sobre 2, de uma distribuição T com n menos 1 graus de liberdade. Tá? Então isso que isso significa. Essa quantidade aqui vai ser o quantil de uma T com n menos 1 graus de liberdade, o quantil que deixa uma probabilidade à sua esquerda de 1 menos alfa sobre 2. Então, notem, né? Eu não vou repetir o cálculo, né? A gente vai chegar, o cálculo é exatamente da mesma forma que a gente fez lá para o caso normal, só que usando a distribuição T, e no lugar do sigma vai aparecer o S, né? Mas a conta é exatamente da mesma forma que a gente fez lá, tá? Então vai dar, eu já estou colocando a fórmula aqui direto, tá? Vamos ver um exemplinho aqui, olha.
você tem uma amostra de 10 fios de um certo tipo, né, e eles tiveram a sua resistência medida, né? Então, para esses 10 fios, a resistência, a média amostral, né, a média das resistências desses 10 fios foi de 7,38 ohms, né, com desvio padrão amostral de 1,12 ohms. Tá? Então, eu vou supor que a resistência desses fios segue distribuição normal, e quero obter então um intervalo de confiança 95% para a verdadeira resistência média desses fios. Né? Então eu tenho fios lá que tem uma resistência média que eu não conheço. E eu também não conheço a variância dessas resistências. Né? Então eu peguei uma amostra de 10 fios, essa amostra, x1, x2 até o x10, me deu uma média amostral de 7,38 e um desvio padrão amostral de 1,12. Tá? Como essas resistências seguem distribuição normal, então eu posso utilizar, né, aquele intervalo de confiança utilizando a distribuição T. Né? Eu preciso de normalidade aqui para usar a T. Tá? E além disso, por que eu vou usar a T? Porque a minha amostra é pequena. Eu tenho distribuição normal, variância desconhecida e amostra pequena. Né? Então é o caso típico, né, em que a gente utiliza a distribuição T. Tá? Então eu tenho aqui os meus dados. Né? Olha, a média amostral deu 7,38, o tamanho da amostra é 10, o desvio padrão amostral 1,12, o quantil 97,5% de uma T com 9 graus de liberdade. Por que 9 graus de liberdade? Vamos voltar aqui, né? Lembrando, olha, que quando a gente tem um tamanho de amostra N, ele dá uma T com N menos 1 graus de liberdade. Então, se o tamanho da minha amostra lá é 10, eu tenho que usar 9 graus de liberdade. Né? E se eu então pegar esse quantil 97,5% de uma T com 9 graus de liberdade, né? Tá aqui, ó, graus de liberdade 9, né? 97,5%, tá aqui, esse cara, 2,2622. 2,2622. Então vai ser esse aqui o meu intervalo, né? Vai ser a média amostral, mais ou menos a T, 97,5%, com 9 graus de liberdade, vezes S sobre raiz de N. Então basta substituir os valores, né? 7,38 mais ou menos 2,2622 vezes o desvio padrão amostral, 1,12 sobre raiz de 10. Vai dar 7,38 mais ou menos 0,8. Então, o meu intervalo é o intervalo que vai de 6,58 até 8,18. Então, baseado nessa amostra, nos meus dados, etc., eu tenho uma confiança de 95%, né, de que a verdadeira média, né, a verdadeira resistência média desses fios, né, desse certo tipo de fio aí, está dentro desse intervalo aqui que vai de 6,58 ohms até 8,18 ohms. Ok, um outro intervalo que a gente tem muito interesse, né, é o intervalo de confiança para proporção. Então vamos ver aqui, olha. Vamos considerar que a gente tem uma amostra aleatória, ID, x1 até xn, em que cada xi aqui segue uma distribuição Bernoulli, né, com parâmetro P desconhecido. Bom, a gente sabe que quando n é maior ou igual a 30, né, a distribuição do estimador proporção amostral, esse P-chapéu, como o P-chapéu é uma média, só que uma média de Bernoulli, mas não deixa de ser uma média, quando n é maior ou igual a 30, né, a gente pode aproximar a distribuição, né, desse cara aqui, né, dessa proporção amostral, por uma normal. Uma normal com quais parâmetros? Olha, vamos ver. A Bernoulli tem média P e variância P vezes 1 menos P. Né? Média P e variância P vezes 1 menos P. Então a média dessas Bernoullis vai ter a mesma média, P, e a variância vai ser a variância dessas Bernoulli dividido por N. Então vai ser P vezes 1 menos P dividido por N. Então esse P chapéu aqui, olha, né, que é a proporção amostral, que é uma média de Bernoullis, vai seguir distribuição normal com média P e variância P vezes 1 menos P sobre N. Isso eu posso fazer essa aproximação quando N é grande, né, pessoal? Porque isso aqui, o teorema do limite central me garante, né, que qualquer média de qualquer distribuição vai seguir uma distribuição aproximadamente normal, desde que eu tenha uma amostra razoavelmente grande. Né? Então, o intervalo de confiança 1 menos alfa vezes 100% para o verdadeiro valor de P
vai ser dado por isso aqui, olha, o P chapéu, né, que é a minha proporção amostral, mais ou menos, um valor aqui Z, que vai ser o quantil 1 menos alfa, né, de uma normal padrão, tá certo? Vezes, agora eu vou pegar essa variância aqui, né, e calcular a raiz quadrada dela, né, porque eu tenho que multiplicar pelo desvio padrão. Então vai ficar raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N, né? Olha, qual que é o problema desse intervalo aqui? Se eu pedisse alguém para calcular esse intervalo, eu teria um problema muito sério, né? Porque eu estou estimando essa quantidade P desconhecida, né? Que é um parâmetro aqui, a probabilidade de sucesso da Bernoulli, né? Tudo bem, aqui eu utilizei para estimar esse cara, eu usei a proporção amostral, né? Então a estimativa pontual está aqui, né? Só que na hora de calcular o erro, né, para obter os limites inferior e superior do meu intervalo de confiança, eu preciso do próprio P, que é o parâmetro que eu estou estimando. Eu não tenho P, né? Se eu tivesse P, eu não estaria fazendo esse intervalo de confiança, tá certo? Então o problema aqui é que o meu intervalo de confiança ele depende do próprio parâmetro que está sendo estimado, né? Então tem duas soluções aqui para isso. Olha, uma solução, né, é fazer o seguinte, olha, se você considerar, né, que a sua estimativa é boa o suficiente, então você pode substituir, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá no caso da normal, né, com variância desconhecida. A gente substituiu lá, né, o desvio padrão pelo desvio padrão amostral. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. O nosso desvio padrão aqui, né, é a raiz quadrada de P vezes 1 menos P. Eu posso substituir então o P vezes 1 menos P pelo seu estimador, que vai ser o P chapéu vezes 1 menos P chapéu, a proporção amostral vezes 1 menos a proporção amostral, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Aqui a gente não precisa preocupar, mas isso aí não, lá na outra não dava T? Sim, dá T quando você tem a amostra pequena. Aqui, para aproximar a distribuição do P chapéu para uma normal, eu já estou supondo que a minha amostra é grande, certo? Então não vou me preocupar com isso. Eu posso ir lá e substituir? Posso, só que eu vou estar fazendo uma aproximação, tá? Isso é uma aproximação. Então, eu posso obter um intervalo de confiança para a verdadeira proporção, né, para a verdadeira probabilidade de sucesso da Bernoulli, fazendo isso. P chapéu mais ou menos Z vezes a raiz quadrada de P chapéu vezes 1 menos P chapéu sobre N, né? Então, esse aqui é o intervalo que a gente chama de otimista, o intervalo de confiança otimista para a proporção. Por que ele é otimista? Porque eu estou supondo, né, que a minha estimativa pontual é boa o suficiente para eu substituir, né, o verdadeiro valor do parâmetro por essa estimativa. Então a gente chama esse intervalo de otimista. Tem uma outra alternativa que é o intervalo que a gente chama de conservador. Eu faço o seguinte, olha, eu substituo a quantidade P vezes 1 menos P, que é desconhecida, pelo seu maior valor possível. Ou seja, notem, né, pessoal, que quando eu substituo essa quantidade P vezes 1 menos P pelo maior valor possível, eu vou obter o maior erro possível. Então, é uma coisa assim, eu estou fazendo assim, o pior caso, né? A pior coisa que pode acontecer, qual é o pior erro que eu posso ter? É quando P vezes 1 menos P assume o maior valor possível, né? E qual que é o maior valor possível? Olha, como P é uma probabilidade, a probabilidade de sucesso da Bernoulli, ele tem que estar entre 0 e 1. Certo? Entre 0 e 1. E a função P vezes 1 menos P é uma parábola. P vezes 1 menos P é P menos P ao quadrado. É uma parábola côncava para baixo, né? Então ela tem um máximo. E esse máximo ocorre exatamente aqui quando P é igual a meio. Quando P é igual a meio, eu tenho um máximo dessa função P vezes 1 menos P. E qual que é o máximo dessa função? É 0,25, porque meio vezes 1 menos meio vai ficar meio vezes meio é 0,25, né? 1/4. Então, o maior valor possível para esse cara aqui, P vezes 1 menos P, é 0,25, 1/4. Né? Então, posso fazer isso. Olha, eu substituo o P vezes 1 menos P, né, que estava aqui, por 1/4. Está aqui 1/4. Né? Substituir o P vezes 1 menos P por 1/4. Então, eu obtenho esse intervalo de confiança aqui. P chapéu mais ou menos o Z vezes a raiz de 1 sobre 4N. Né? Então, a gente chama esse intervalo aqui de intervalo
conservador, porque é o pior que pode ter, né? É aquele com o maior erro possível. Vamos ver um exemplinho, né? Um instituto de pesquisa quer estimar a proporção de eleitores que pretendem votar num certo candidato. Quantos eleitores devem ser entrevistados para que, com uma confiança de 95%, o erro da estimativa não seja maior do que 0,02? Ele está pedindo aqui para a gente considerar, então, um intervalo conservador. Olha, então, para o intervalo conservador, o meu erro vai ser dado por isso aqui. Vamos voltar lá, né? Ó, meu erro, né, é esse cara aqui, ó. Z, que depende da confiança, né, vezes a raiz quadrada de 1 sobre 4n. Né? Então, o meu erro vai ser isso, Z 0,975. Por que 0,975? Porque eu quero um intervalo de 95% de confiança. 95%, né? Vou ter aqui probabilidade dentro do intervalo 0,95, 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Então, para esse cara aqui, né, que é o Z que eu estou procurando, a esquerda dele tem quanto de probabilidade? 2,5 mais 95. Então, 97,5% à esquerda dele. Eu vou pegar o Z 0,975, que é 1,96, né, vezes a raiz quadrada de 1 sobre 4n. Né? E eu quero que esse erro seja no máximo 0,02. Então eu vou colocar, olha, o erro máximo lá no meu intervalo, né? Aqui, ó, né? Então, meu intervalo daqui até aqui. Né? Se eu tenho uma confiança de 95% de que o meu verdadeiro parâmetro está aqui dentro, se de fato, se por acaso, né, o verdadeiro P estiver lá dentro mesmo, a maior distância da minha estimativa pontual, né, até o P, né, a maior distância possível vai ser o erro, se ele estiver lá dentro. Né, esse aqui é o erro. Né? Então, vou igualar o meu erro ao erro aqui que ele está querendo, que é 0,02. Então, vou ter 0,02 tem que ser igual a 1,96 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 4n. Né? E vou resolver isso aqui, então, para o n, para eu descobrir, então, né, qual que deve ser o tamanho da minha amostra, ou seja, quantos eleitores que eu tenho que entrevistar. Né? Então, eu vou obter que o n tem que ser 1,96 vezes meio, né, porque aqui vai ficar a raiz quadrada de 1/4, né, vai dar meio, 1,96 vezes meio, dividido por 0,02, isso aqui tudo ao quadrado, então dá um tamanho de amostra de 2.401. Então, para ter, né, um erro na minha estimação lá de 0,02, eu teria que entrevistar 2.401 pessoas, né, 2.401 eleitores. Né? É isso, esse aqui é o erro, né, que é informado lá quando você vê pesquisa eleitoral. Ah, fulano tem intenção de voto, né? Qual que é a porcentagem de intenção de voto? 35% mais ou menos 2. É isso aqui, né? Se você for lá entrevistar essa quantidade de pessoas, né, supondo lá uma amostra aleatória simples e tal, né? Então você vai ter um erro, né? Digamos que você foi lá, então, de fato, entrevistou 2.401 pessoas, né? Dessas 2.401 pessoas, né, 28% disseram que pretendem votar naquele candidato. Então você tem uma confiança de que a verdadeira proporção de pessoas que pretendem votar naquele candidato, né, é 0,28 mais ou menos 0,02, ou seja, 28% mais ou menos 2, está entre 26% e 30%. Né? Essa é a sua estimativa. Ok, para esse mesmo exemplo, né, vamos supor que essa amostra de 2.401 eleitores, né, tenha fornecido então P chapéu igual a 0,23. Então você foi lá, entrevistou 2.401 eleitores, e desses 2.401 eleitores, 23% falaram que pretendem votar naquele candidato. Qual que é o intervalo de confiança otimista agora, 95%, para o verdadeiro valor de P? Vamos fazer aqui, olha. Então eu tenho n igual a 2.401, a minha estimativa pontual é 0,23, o z, como o meu intervalo aqui tem a mesma confiança, 95%, vai ser o mesmo, né, 1,96. Né? Então eu vou ter o meu intervalo otimista, né, o meu intervalo otimista vai ser P chapéu mais ou menos o z, né, vezes raiz quadrada de P chapéu vezes 1 menos P chapéu sobre N.
né? Então, substituindo tudo lá, vai ficar 0,23 mais ou menos 1,96 vezes o P chapéu é 0,23, o 1 menos P chapéu 0,77 e o N é 2.401. Então, isso deu 0,23 mais ou menos 0, acho que aqui está faltando um zero, né? 0,0168, tá? Então, isso aí é 0,23 mais ou menos 0,0168. Então, isso vai dar um intervalo de 0,2132 até 0,2468. Né? Então, você tem esse aqui é o intervalo, né, dentro do qual você acredita, né, com uma chance aí de 95%, que está, né, o verdadeiro valor de P, né, que é a verdadeira proporção de eleitores que pretendem votar naquele candidato. Ok, fazendo um resumão aqui então, né, o que a gente já tinha visto na outra aula, intervalo de confiança para média, né, média desconhecida então, você está encontrando intervalo de confiança para média. Se você tem população normal e variância conhecida, então esse aqui é o intervalo de confiança. X barra mais ou menos E sigma sobre raiz de N. Né? Se você tem população não normal, o intervalo de confiança é exatamente a mesma coisa do caso anterior, desde que você tenha uma amostra com tamanho pelo menos 30. E esse intervalo aqui ele vai ser aproximado, porque você vai estar aproximando a distribuição do x barra para uma distribuição normal. No caso anterior, a distribuição do x barra é exatamente normal, porque cada elemento da sua população tem distribuição normal. Então, o x barra, né, a média amostral, tem distribuição exatamente normal. Aqui não, o x barra ele tem uma distribuição aproximadamente normal quando o n é pelo menos 30. Tá? Isso, o teorema do limite central, né, é necessário aqui para a gente utilizar isso aqui. Tá? Intervalo de confiança para média com população normal e variância desconhecida. Se você não conhece a variância, mas a sua população é normal, né, então essa quantidade, né, média amostral padronizada pelo desvio padrão amostral vai seguir distribuição T, né? Então o seu intervalo de confiança vai ficar x barra mais ou menos T, com n menos 1 grau de liberdade, né, o quantio adequado aqui, vezes S sobre raiz de n. Tá? A gente utiliza isso aqui, né, essencialmente quando o n é pequeno, você tem uma amostra pequena. Por quê? Porque quando o n é grande, né, a t vai se aproximar da normal. Mas de qualquer forma aqui, olha, lembrar pessoal, a gente tem distribuição normal. Tá? E para proporção a gente tem um intervalo otimista, né, que você vai ter o P chapéu, né, proporção amostral, mais ou menos Z vezes a raiz quadrada de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N, né? Então esse é o intervalo otimista, e no caso do intervalo conservador, você vai substituir o P vezes 1 menos P, que era desconhecido, né, por 1/4. Então vai ficar P chapéu mais ou menos Z vezes a raiz quadrada de 1 sobre 4N.